Somos falhos e imperfeitos, mas o amor de Cristo nos permite segui-lo e, consequentemente, seguir suas palavras. Uma vez seguindo suas palavras, nossas imperfeições morais começam a ser corrigidas. A partir do start que a gente dá nessa correção, nessa busca, nessa aproximação para com Deus, nós estamos salvos. Bom dia, família. Neto na voz, mais uma vez, trazendo aquele conhecimento que não é só sabedoria, mas é o pão da vida, o pão que alimenta a alma, a água que sacia a sede para a eternidade. Dada a devida introdução, bora para a leitura. Trago para vocês hoje livro de Pedro, segundo livro de Pedro, capítulo 3. Nada mais propício do que este capítulo para o último dia deste ano de 2024. Bora para a leitura. O dia do Senhor se aproxima. Amados, capítulo 3. Esta é minha segunda carta a vocês, e em ambas procurei refrescar sua memória e incentivá-los a pensar com clareza. Quero que se lembrem do que... Vamos ver o que Pedro quer que a gente lembre. Perfeito. Quero que se lembrem do que disseram os santos profetas há muito tempo atrás e do que ordenou nosso Senhor e Salvador por meio dos apóstolos que lhes enviou. Acima de tudo, que interessante, só nessa introdução a gente percebe que há total correlação com os profetas, com o Antigo Testamento e a mensagem de Cristo. Uma não aboliu a outra, pelo contrário, uma complementa a outra. Acima de tudo, quero alertá-los que nos últimos dias surgirão escarnecedores que zombarão da verdade e seguirão os próprios desejos, dizendo: o que houve com a promessa de que ele voltaria? Desde antes do tempo de nossos antepassados, tudo permanece igual como desde a criação do mundo. Tolos e blasfemos, meus irmãos, pois não é porque você parece que está tudo continuando da mesma maneira, não é porque a sua percepção diz que tudo está continuando da mesma maneira que tudo vai continuar, meus irmãos. Pelo contrário, aquele que sai do piloto automático, que começa a olhar para essa sociedade com critério, com discernimento, com julgamento crítico, vai perceber que não está tudo como era antes. Pelo contrário, sinto, às vezes, uma percepção minha agora, sinto às vezes como se fosse os acréscimos do segundo tempo de um jogo, onde o time adversário percebe que está perdendo. E ele começa a fazer de tudo, pois é o último jogo do campeonato, então vale tudo. Vale ser expulso, vale meter falta, vale meter o louco. E o que vemos nos dias de hoje, em meio a tanta abundância de Deus, também abunda o quê? O pecado. Pois assim diz que seria a Bíblia. A Bíblia diz que seria assim. Onde abundasse o pecado, também abundaria as bênçãos. E o que vemos no final dos tempos é, de um lado, pecadores cada vez mais idólatras. O mal do homem é a idolatria. Idolatra o dinheiro, idolatra outras pessoas, idolatra bens materiais. E por outro lado, um avivamento, um acordar, um despertar da verdadeira Igreja de Cristo. Nada tem a ver com essas instituições que, na verdade, são pequenas ou grandes empresas, né? Varia dependendo da instituição. Nada tem a ver com essas igrejas que vemos hoje, que são, na verdade, instituições financeiras. Grande parte dela trabalhando com psicologia coletiva, psicologia barata para a grande massa da população. Mas nada tem a ver com a palavra do Pai. A verdadeira igreja está sendo reavivada nos dias atuais. A gente vê um despertar em diversos locais do mundo, de pessoas de tudo quanto é cultura, de tudo quanto é religião, voltando os olhos para o nosso único e suficiente Salvador. Continuando. Eles esquecem deliberadamente
que Deus, por sua palavra, há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Depois, com água, destruiu todo o mundo antigo no dilúvio. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem foram reservados para o fogo e estão guardados para o dia do julgamento, quando todos os perversos serão destruídos. Meus irmãos, há quem duvide do dilúvio. Mesmo hoje em dia, com todas as evidências que temos, com provas físicas e materiais de que houve grandes inundações, provas antropológicas, histórias sociológicas que mostram em diversas culturas, culturas essas as quais nunca tiveram contato, todas relatam de um grande dilúvio. Todas relatam de uma grande inundação. E para além disso, meus irmãos, encontramos em diversas culturas, junto com a mitologia do dilúvio, a lenda do dilúvio que é passada de geração após geração, as histórias a respeito de que o céu cairá como fogo. E aqui vemos no livro de Pedro que o mesmo Deus que trouxe o dilúvio, que limpou a terra dos anjos caídos e dos néfilins, manteve a terra intacta até os dias de hoje para o fim que será, aparentemente, em fogo. Como? Não sei, meus irmãos, não cabe a mim especular, cabe a mim apenas trazer essa mensagem de Cristo para que nos atentamos. Não é porque há séculos as pessoas estão se casando, construindo empresas, negócios, famílias e vivendo uma vida como se não houvesse Deus, como se não houvesse um Criador, como se o Criador não tivesse estipulado um tempo para a maturação do trigo. A verdade é essa, meus irmãos. Temos um Criador, existe uma inteligência superior acima de todos nós, a qual criou todo esse universo que vemos aqui agora. Universo esse lindo, que só o fato de o ser humano vir destruindo ele a cada dia, cada vez mais, já devia nos alertar e fazer a gente abrir os olhos para qual é a motivação humana, qual tem sido as motivações que movem o ser humano, porque claramente o ser humano não está sendo motivado pelo Criador, ele está seguindo impulsos esses induzidos através dessas entidades e potestades que em um passado não muito distante reinaram em carne e osso aqui, onde os antigos, os indígenas, as culturas antigas, as civilizações antigas vão dizer o seguinte: era a época em que os deuses caminhavam sobre a terra entre os humanos, era a época de ouro em que os deuses viviam entre nós, deuses com D minúsculo. Em verdade vos digo, após o dilúvio, meus irmãos, essas entidades e potestades continuaram a interferir na terra indiretamente ou até diretamente, através de influências psicológicas, motivações, induções, manipulação das coisas ao nosso redor. Meus irmãos, vamos lá. No dilúvio, Deus fez o dilúvio por quê? Para expulsar os anjos caídos que vieram nessa terra e procriaram com os néfilins, certo? Eles morreram, mas eles tinham sido expulsos do céu. A alma que é eterna foi para onde? Eles morreram em carne aqui, na terceira dimensão, onde vivemos. Estas almas desencarnadas que foram expulsas do céu, foram para onde, meus irmãos? Não sei dizer também. Uma dimensão paralela? Umbral? Sheol? Não sei dizer. O que eu sei é, estes mesmos espíritos que ora governaram a terra em carne e osso, continuaram a influenciar a humanidade a níveis espirituais. Porque, em última instância, toda matéria é energia em movimento, logo o espírito, que também é energia em movimento, pode ser considerado um tipo de matéria, uma matéria mais refinada, uma matéria mais sutil, vibrações mais sutis. Mas a verdade é, estes anjos caídos continuaram a influenciar através da espiritualidade, através da influência e diversas religiões que surgiram a partir dali. Temos espiritismo kardecista, umbanda, candomblé, voodoo, entre outras.
Não é preconceito, meus irmãos. É o relato de quem já passou por todas buscando a verdade e encontrou apenas manipulação, ludibriação, golpe. Golpe. O verdadeiro golpe. O maior golpe de todos vem sendo orquestrado por essas entidades que foram expulsas da terra e elas têm feito de tudo para que a sociedade construa um ambiente propício para que elas voltem a reinar, para que elas voltem a governar andando entre nós. A exemplo, temos aí, para além dos terreiros de macumba e os centros espíritas, temos aí agora a inteligência artificial, a robótica, os computadores quânticos, que, meus irmãos, não se iludam. Toda essa ciência é para o ser humano, é para o bem do ser humano. Por que não investiu os bilhões que foram investidos em todas essas tecnologias, os bilhões que são investidos em blockchains para gerar quantidades infinitas de energia para poder criar todo um universo digital, um universo, vamos dizer assim, quântico? Para quê, meus irmãos? Para quê? A informação, parece hipocrisia eu falando isso a partir da internet, utilizando de telefones e tal, mas, meus irmãos, essa comunicação que se ampliou é uma pequena parcela de tudo que isso trouxe. Isso trouxe muito mais coisas do que uma simples comunicação vasta. Isso trouxe controle da sociedade. Isso trouxe aquilo que George Orwell descreveu no livro dele de 1984, O Grande Irmão. Trouxe um olhar quase que onipresente. Por quê? Porque o diabo quer copiar tudo que Deus é. Deus, esse sim, é onipresente, onisciente. O diabo, induzindo o ser humano através de tecnologias inimagináveis, que, tipo assim, surgiu nos últimos 100 anos, nos últimos 200 anos praticamente, que foram surgir todas essas tecnologias em prol de quê? Induzindo a sociedade para um caminho tenebroso, meus irmãos, um caminho tenebroso. Não se iluda, não se iluda. Toda essa tecnologia não é para o bem do ser humano. Se fosse para o bem do ser humano, era usado para saneamento básico, era usado para tratar a água. O povo não tem nem uma água potável para beber. E você vem me falar de computadores quânticos, naves espaciais saindo para o espaço sideral, ou um CERN colisor de partículas, um colisor de... esqueci, não é prótons, é átomos. Fugiu a palavra aqui agora, mas enfim, hadrons, um colisor de hadrons. Meus irmãos, aquilo ali foi gasto bilhões e bilhões. Para quê? Para o bem da humanidade? Te digo a real. Toda essa tecnologia vem sendo desenvolvida para que estes mesmos seres que ora reinaram aqui na Terra e foram chamados de deuses e heróis da antiguidade, voltarem. Essas inteligências não corpóreas, porque desencarnaram no dilúvio, querem voltar a dominar e serem cultuadas e serem idolatradas novamente aqui na Terra. O que a Bíblia vai nos dizer? No final dos tempos, será como nos dias de Noé. Não, as pessoas estarão bebendo, comendo, casando, como se nada fosse acontecer. E o fim estará batendo a porta. E Cristo estará batendo a porta para voltar. O fim da iniquidade, o fim da injustiça, o começo daqueles que creem em Cristo, o começo da verdadeira vida, a vida que é eterna, a vida espiritual com Cristo. Meus irmãos, não se iluda com toda essa parafernália tecnológica, esses brinquedinhos humanos, que nada mais são do que estruturas físicas para incorporar novamente anjos caídos e néfilins. Essa é a real, essa é a verdade. Verdade seja dita, vamos entrar em 2025, a agenda desses globalistas, dominadores do mundo, está avançando a passos largos e as pessoas precisam acordar, as pessoas precisam abrir os olhos, precisam quebrar as algemas da escravidão. A escravidão atual, ela é totalmente psicológica, porque estes seres, estas inteligências não corpóreas, extremamente inteligentes, extremamente adaptadas às ambições humanas e aos desejos humanos, elas se moldaram a partir das nossas fraquezas, para que através das nossas fraquezas sejamos manipulados. Mas dentro do livre-arbítrio e toda a instrução de Deus,
a humanidade vem sendo instruída desde o princípio dos tempos, e essa instrução passou geração após geração. Não é à toa que hoje eu, Neto, estou aqui falando abertamente de todos esses assuntos com vocês. Esses assuntos me vieram através de meus antepassados que estudaram, que buscaram conhecimento. Eu estou apoiado literalmente no ombro de grandes pessoas no sentido moral, no sentido ético, no sentido de buscar o estudo, buscar o conhecimento. Meus irmãos, a gente teve um tempo do início da humanidade, da queda do homem do Jardim do Éden, até aqui, a gente teve um tempo para a maturação do trigo. A maturação. E esse tempo chegou. Agora, não há mais tempo para procrastinar, não há mais período para esperar. Chegou a geração que vai separar o joio do trigo. Por quê? Porque crescemos, como a Bíblia diz, muito semelhantes. Todos iguais, na mesma cultura depravada, na mesma cultura de anjos caídos, porém o despertar foi gradativo, foi acontecendo através do acúmulo de luz, o acúmulo de informação, porque luz e informação é a mesma coisa. Através deste acúmulo, as gerações foram galgando degraus e hoje estamos aqui, à porta de Cristo voltar, dele retornar e fazer o reinado dele. Então, meus irmãos, não se iluda, novamente, não se iluda com essas parafernálias criadas por esses anjos caídos, mas sim se apoie no ombro dos grandes homens do passado que, através de seus estudos e sua disciplina, puderam trazer até nós o discernimento para nos apartar do joio. Pois em verdade vos digo, nós que acreditamos em Yahushua HaMashiach e seguimos seus preceitos, somos o trigo e o trigo que está madurando. Em Mateus 24 vai dizer o seguinte: quando vedes todos estes sinais, saberás que o fim está próximo, que o Filho de Deus bate à porta. Então, meus irmãos, saibam disso. O fim está próximo, Jesus está batendo à porta e o discernimento está aqui, a decisão é de cada um. Eu sou apenas um mensageiro. Eu não passo de um mensageiro, eu trago a palavra. O livre-arbítrio todos temos. Cabe a você decidir o que vai fazer com o seu livre-arbítrio. Continuando. Acima de tudo, quero alertá-los que nos últimos dias surgirão escarnecedores e zombadores da verdade, que seguirão os próprios desejos. É bem o mundo de hoje, né, irmãos? As pessoas seguindo os próprios desejos e ignorando a verdade. Mas o discernimento chega. E essas pessoas que ignoram a verdade estão usando da pior maneira o livre-arbítrio delas. Mas é isso, somos livres. Somos livres. Deus nos amou tanto que nos deu a liberdade de escolha. Eles esquecem deliberadamente de Deus por sua palavra. Há muito tempo criou os céus e a terra seca, que fez surgir em meio às águas. Logo, amados, não se esqueçam disto. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. Na verdade, meus irmãos, esse breve período de maturação do trigo foi só um dia para Deus. Rapidamente passou e cá estamos nós, a geração que está vendo tudo acontecer, as profecias se realizarem, Mateus 24 acontecendo dia após dia. Agradeça, meu irmão, agradeça, seja grato por estar aqui hoje, com discernimento, com força física, com toda a disponibilidade física, moral e intelectual para poder fazer a melhor escolha. Na verdade, o Senhor não demora em cumprir sua promessa, como pensam alguns. Pelo contrário, ele é paciente por causa de vocês. Não deseja que ninguém seja destruído, mas que todos se arrependam. Ou seja, ele deu tempo e mais tempo para que todos se arrependam. Mesmo os mais lerdos como eu, que está arrependendo no final dos 45 do segundo tempo. Mas, irmão, como foi o Dimas, o ladrão na cruz com Jesus, que se arrependeu no final de sua vida. E Jesus, vendo o arrependimento sincero, o deu o perdão, o deu o direito à vida eterna. Por quê, meus irmãos? Porque Jesus, assim como Deus, enxerga o coração das pessoas, enxerga a verdade. Uma vez
que você aceita Cristo com sinceridade, você o buscará com todas as forças. Não importa o quão errado você estava, você é um novo homem. Você com certeza buscará cumprir todas as palavras dele, buscará a cada dia meditar e compreender mais os seus ensinamentos, porque, na verdade, os ensinamentos bíblicos são uma arte de viver. E nessa arte de viver, meus parceiros, tem muita gente sendo reprovada e muita gente dando show, dando aula, aprendendo e ensinando. Então se junte com esses que na verdade fazem uma verdadeira arte, faz da vida um espetáculo, e não com esses que estão sendo reprovados, que ao invés de fazer uma arte com a vida, tem feito só desgraça, só merda. Quando você olha, você fala, caramba, calabriou o quadro de bosta ao invés de pintar uma linda paisagem. Continuando. Contudo, o dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com um terrível estrondo, e até os elementos serão consumidos pelo fogo, e a terra, tudo que nela há, serão expostos. Meus irmãos, a gente se apega às coisas desse mundo, e tudo isso aqui é efêmero, tudo isso aqui vai embora, vai acabar. Não se apegue às coisas efêmeras, não se apegue às coisas deste mundo. Este mundo vai acabar. Este mundo está indo ladeira abaixo, está indo para o saco. E é nítido, meus irmãos, é nítido, basta olhar a natureza. Mateus 24 vai dizer, a natureza clama as dores do parto, ela sofre pelas iniquidades do ser humano. O pecado humano é tão grande que afeta a todos, animais, plantas, minerais, até as rochas sofrem pelo nosso pecado. E é só olhar para o lado e você vai ver que o mundo está desabando como um castelo de cartas. E assim vai acontecer, vai cair tudo, e você aí se apegando à merda de um carrinho, à merda de uma casa. Meu irmão, não é só a casa, é o mundo inteiro como conhecemos irá cair. A morada de Deus não é deste mundo. Ele virá e trará o reino dos céus, trará a nova Jerusalém. Vocês não entendem isso? Vocês não percebem? Meu Deus, se liguem, meus irmãos, abram os olhos, não fique perseguindo o vento. Cultive no seu coração o verdadeiro tesouro, medite no evangelho todos os dias, busque se aprimorar moralmente. Busque se aprimorar moralmente, se divirta, faça coisas saudáveis, coisas que te alegram, mas tenha em mente o seu principal foco nessa vida, se aprimorar moralmente, porque isso te aproxima de Cristo, isso te aproxima de Jesus. Medite na palavra dele todos os dias, porque é essa meditação que o aprimorará, é essa meditação que o aproximará de Cristo. Não se iluda com coisas efêmeras, não seja tolo. Visto, portanto, que tudo ao redor será destruído, a vida de vocês deve ser caracterizada por santidade e devoção. Será que ficou claro ou precisa desenhar? Esperando o dia de Deus e já antecipando sua vinda. Nesse dia, ele incendiará os céus e os elementos se derreterão nas chamas. E é muito interessante, meus irmãos, que eu vou fazer um vídeo 1 hora explicando isso do ponto de vista da física de uma terra eletromagnética, porque assim como todo corpo, todo ser vivo nesse mundo funciona através de eletricidade e magnetismo. Mas continuando aqui. Nós, porém, aguardamos com grande expectativa os novos céus e a nova terra que ele prometeu, um mundo pleno de justiça. Ou seja, tudo isso aqui, por mais bonito ainda que tenha lugares nessa terra, tudo irá ruir, tudo irá cair. Mas não se preocupe, meus irmãos, pois é só o começo, é como eu sempre digo, é só o começo. Jesus trará uma nova terra e novos céus. Portanto, amados, enquanto esperam que essas coisas aconteçam, esforcem-se para levar uma vida pacífica, pura e sem culpa aos olhos de Deus. E lembre-se de que a paciência de nosso Senhor permite que as pessoas sejam salvas. Então, se nada aconteceu por enquanto, é que para mais pessoas se arrependam. É para que mais pessoas se arrependam e voltem seus olhos para Cristo. E a missão é nossa, a missão é de nós, irmãos, uns dos outros, alertar cada vez mais, por onde for, levando a luz, levando a lanterna, aquela que brilha e ilumina por onde passa. Ele trata dessas questões em todas as suas
Perdão. Foi isso que nosso amado irmão Paulo lhe escreveu, com sabedoria que lhe foi concedida. Ele trata dessas questões em todas as suas cartas. Alguns de seus comentários são difíceis de entender, porque Paulo, ele era mais profundo e ele tinha uma visão, vamos dizer assim, voltada para a lógica humana. Então, ele, através da lógica humana, ele conseguia explicar coisas divinas para aqueles que eram, vamos dizer assim, os gentis da época, que eram os que não judeus. Então, de uma forma mais profunda, mais lógica humana, Paulo explica todas essas características. Mas, com meditação, discernimento e a ajuda do Espírito Santo, é possível de compreender todas. Digo isso por mim. Alguns de seus comentários são difíceis de entender e os ignorantes e instáveis distorceram suas cartas, como fazem com outras partes das Escrituras. Isso é interessante, meus irmãos, a gente olhar que Paulo tem uns 3 ou 4 versículos que vão diametralmente oposto a todo o restante da Escritura. E muitos usam isso para distorcer todas as Escrituras. As Escrituras têm um contexto, elas têm todo um histórico que corrobora para as palavras de Paulo serem compreendidas. Não podemos pegar elas isoladas, senão causará esse engano. Mas enfim, como resultado, eles próprios serão destruídos. Aqueles que perpetuam o engano, eles mesmos serão destruídos. Aqueles que perpetuam a verdade, eles serão preservados, pois assim fazem com a verdade de Cristo. Eles a preservam e passam adiante. Meus irmãos, último dia de 2024, palavras fortes, eu sei, mas é para impactar, é para despertar. Que 2025 venha e possamos olhar ele com olhos espirituais, totalmente espirituais, porque lembramos, esse mundo que jaz no maligno está ladeira abaixo, descendo de ponto morto. Ele já está com seus dias contados. A gente vê em Mateus 24 falar que a terra geme, e hoje a gente vê com nossos olhos, com os nossos sentidos, que ela de fato está gemendo, que ela de fato está clamando as dores do parto. Ela está sofrendo com toda iniquidade humana, e as dores do parto dará a luz ao Messias, que voltará não mais como um cordeiro, mas sim como o leão da tribo de Judá, aquele que nos governará. Certo, irmãos? Então, olhos nele, busquemos cada vez mais aprimoramento moral, que é o que nos aproxima de Cristo. Aprimoramento moral se dá através de suas leis, através de seus mandamentos. Então, meus irmãos, que essas palavras possam ter tocado o seu coração, que elas não passem por um ouvido e saem pelo outro, que elas sejam de verdade eloquentes, que elas sejam impactantes, que elas estejam na mesma frequência a ponto de criar ressonância com você e você perceber a verdade desse mundo e começar a se dedicar a Deus. E posso te falar? As pessoas vivem perseguindo ilusões que dão prazeres momentâneos, com esses brinquedinhos tecnológicos, com coisas modernas, que nada mais servem do que para distrair o ser humano. Em verdade vos digo, volte seus olhos para Cristo, busque o reino dos céus, e tudo mais lhe será acrescentado. Você terá vida em abundância, jamais em escassez. Você será... Meu irmão, não tenho palavras para descrever o quão feliz e satisfeito. O único arrependimento vai ser, poxa, podia ter feito isso antes. Mas tudo no seu tempo certo. Espero que vocês possam despertar. E é isso, família. Vocês sabem, como sempre, tamo junto e é só o começo. Valeu!